Pessoal, podemos descer. Obrigada. Boa noite, pessoal. Que bom ver um monte de rostinho feliz, assim. Eu sei que quando o olhinho está apertado, é porque está rindo demais. Muito bom. Boa noite, você de casa. Senhor, que a porção humana em mim diminua para que o teu espírito cresça. Em nome de Jesus. Amém. Tudo que é bom vem de Deus. E essa não é só uma frase clichê ou que combina, Deus é bom e tudo mais. Está na Bíblia, está lá em Tiago 1:17, primeira parte. Depois você na sua casa pesquise aí. E esse versículo ele expressa a graça imerecida de Deus, que nos abençoa mesmo que a gente não tenha um relacionamento com Ele. Por exemplo, o Oscar Niemeyer, quem não conheceu, né? O famoso arquiteto. Ele viveu 105 anos prósperos, de sucesso, mas sempre declarou que nunca acreditou em Deus. Inclusive, em uma entrevista, ele declarou que ele gostaria de acreditar em Deus, mas ele não conseguia ter essa fé. Então, até onde a gente sabe, ele viveu esses 105 anos abençoados, porém, sem andar com Deus. E o problema de viver abençoado, sem se relacionar com Cristo, é que isso gera em nós uma autossuficiência. Nós pensamos assim, bem, nós temos tudo, eu tenho tudo que eu preciso na força do meu braço, você acaba pensando que é assim, né? Eu tenho tudo que eu possa desejar, para que eu vou ter que ter um relacionamento com um Deus, né? E essa autossuficiência, ela provoca algo mais grave ainda no nosso coração, chamado prepotência. É um coração de uma pessoa que fica cheia de si mesma. E essa prepotência que a autossuficiência gera, impede a gente de ter o essencial na nossa vida, que é a presença de Jesus Cristo, andando lado a lado, a cada passo conosco. Foi assim que Ele nos criou, para viver dessa forma. E esse estilo de vida que eu estou falando, que é um estilo de vida completo, é uma vida abundante, que está descrita lá na Bíblia, né? Nesse modelo de vida, fazem obviamente parte as bênçãos também. Acaba que tudo vira uma bênção, porque Cristo preenche a nossa vida inteira. E acaba que a gente recebe até mais do que a gente poderia imaginar, porque Ele sabe exatamente o que a gente precisa, quando a gente nem mesmo sonha que a gente precisa. Né? Como eu acabei de explicar aqui, é possível que uma pessoa viva uma vida até bem longa sem experimentar esse estilo de vida que eu estou falando, esse relacionamento com Deus. E vivendo de bênçãos, vivendo abençoado, não tem nada faltando ou nada de errado acontecendo na vida daquela pessoa, porém, é uma vida incompleta. E a vida que Cristo nos oferece é uma vida que nos deixa plenamente saciados. Ele quer justamente que a gente experimente uma sensação de completude no nosso ser, que só Ele pode promover. E como Ele sabe da nossa dificuldade de querer se relacionar com Ele, Ele vai nos abençoando. Desde o momento em que a gente nasce, só o fato de a gente ter acordado nessa manhã, ter vivido até aqui, amém? Já é uma grande bênção, da gente estar saudável, da gente ter tudo que a gente tem. E Ele não tem problema nenhum em continuar nos abençoando, mesmo que a gente não se relacione com Ele. Porém, Ele quer mudar esse status que a gente tem. E aí, Ele vai promover o que eu estou chamando aqui de encontros com Ele ao longo da nossa vida. Os mais espertos aproveitam logo os primeiros encontros que têm. Os outros demoram um pouquinho mais. E tem gente que, infelizmente, passa a vida inteira sem conseguir aproveitar esses encontros. Hoje nós vamos ver uma experiência na Bíblia que relata a história de um homem muito abençoado, assim, desde sempre, né? Mas com uma doença incurável. E foi através dessa necessidade que Deus promoveu esse encontro que eu estou falando, para que, além de abençoá-lo ainda mais uma vez com essa cura que ele precisava, passar a ter uma vida com esse homem, a se relacionar com esse homem, né? E transformar tudo ao seu redor. E é isso que Deus espera também, como essa experiência aqui, que a gente aproveite esse encontro. Se essa pregação tivesse um título, seria
Jesus Cristo é suficiente. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2º livro de Reis, capítulo 5, e vamos ler o versículo 1, que vai aparecer aqui em algum momento. Eu vou ler aqui na minha versão, ok? Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor, foi o Senhor, dera a vitória à Síria. Ele era herói da guerra, porém leproso. Esse versículo 1 já fez um resumão da vida de Naamã. Não há muito mais a se dizer. Um homem, como eu disse, abençoado desde sempre, com famoso, próspero, com família, com tudo, porém tinha aquele que faltava, né? Aquela doença incurável na época, a lepra não tinha cura. Porém, Naamã não sabia que o que ele menos precisava era essa cura. O que ele mais precisava era de Deus na vida dele. E Deus usou essa necessidade para promover o encontro com ele. Nós também somos assim. Nós estamos acostumados, às vezes, a ter as bênçãos de Deus diariamente. Nós somos livres, né, das pragas que voam e tudo mais, como diz a Bíblia. E a gente até, às vezes, esquece de agradecer, né, o milagre que é a nossa vida. E, em determinado momento, pode ser que a gente precise de algo específico. Uma necessidade como essa que Naamã tinha, de ser curado de uma doença incurável, porque isso ia levá-lo à morte, além de expor ele muito, né? E quando nós ficamos assim, desse jeito, precisando dessa bênção, a gente quer que Deus faça do nosso jeito, a gente já tem na nossa cabeça o roteiro de como Deus tem que fazer. E quando Deus não faz, ou começa a fazer, mas não fazer do nosso jeito, a gente fica chateado, indignado, a gente começa a desprezar as bênçãos que a gente até já tinha recebido antes, as conquistas que a gente tinha feito com Deus, né? E esses são os sintomas da autossuficiência que eu falei. E aí, a autossuficiência, que gera aquela prepotência que eu falei, que é a pessoa cheia de si, a pessoa começa a querer cada vez mais e mais coisas para preencher aquilo que ela gostaria de ter. Mas aquilo que ela gostaria de ter era a presença de Deus na vida dela, e ela não sabe disso. O foco nas bênçãos somente, nas coisas que a gente quer receber de Deus, ele nos afasta da vida abundante que Deus nos promete. E ele não quer que a gente perca isso de jeito nenhum. O vazio que a gente não consegue preencher dentro da gente, ele tem o tamanho de Jesus Cristo. É preciso que a gente abra um espaço para que ele venha se encaixar, fazer esse encaixe perfeito. Ele nos criou para ter esse encaixe perfeito, esse encontro que eu estou falando. E Deus escolheu preencher Naamã através dessa cura física que ele precisava. Poderia ter escolhido outras maneiras, mas escolheu essa. E promoveu uma chance que ele vivesse com o doador das bênçãos. Naamã ficou sabendo, andando aqui na história, né, que em Israel havia um profeta que operava milagres em nome de Deus, o Deus de Israel naquela época, né? E que poderia curá-lo. Quando ele ouviu essa palavra, ele teve fé, ele creu, ele organizou uma comitiva, organizou as carruagens que eram necessárias para fazer a viagem da Síria para Israel. Não era uma viagem simples, principalmente naquela época, que não tinha muitos recursos, mas ele organizou com tudo do bom e do melhor, e ainda levou presentes, porque ele creu que ele seria curado lá em Israel. E ele falou, quando eu for curado, eu vou querer agradecer ao profeta, então eu quero dar um presente. E ele levou. Deus gostou muito dessa fé de Naamã nessa primeira etapa do milagre dele. Então, agora vamos continuar aqui a leitura em 2º livro de Reis, onde a gente estava, no capítulo 5, só que vamos dar um pulinho para o versículo 9. Já apareceu. Eu vou ler aqui na minha, vocês leem aí. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos, os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu, que era o profeta que ele tinha ouvido falar. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai, lava-se 7 vezes no rio Jordão, e a tua carne será restaurada e ficará limpo. Naamã, porém, muito se indignou e foi dizendo, pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Olha o roteiro que Naamã está dando para Deus. Não são, porventura, Abana e Farfar,
rios de Damasco, lá onde ele mora, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou e se foi com muita indignação. Então chegaram-se a eles os oficiais e lhes disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não faria? Quanto mais já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então, acorda, Naamã. E ele acordou. Desceu e mergulhou no Rio Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a de uma criança. Mais uma bênção para Naamã. Só que olha o 15. Voltou ao homem de Deus, ele toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Glória a Deus, se converteu, Naamã. Agora, pois, peço-te que aceites o presente do teu servo. Então, Naamã foi lá buscar uma cura, que o roteiro ele já tinha na cabeça dele. E ele, além de receber a cura dele, ele conseguiu enxergar, que naquela época não havia vindo Jesus Cristo ainda, mas ele conseguiu enxergar que só ali em Israel havia Deus e em nenhum outro lugar havia. Então ele conseguiu se converter a Deus e passar o restante da vida dele abençoado com a presença de Deus. Porém, essa maneira que Deus escolheu para curar Naamã ofendeu ele num primeiro momento. Ele ficou muito indignado, como eu li aqui, né? E ele tinha até esse roteiro que eu falei aqui na cabeça, né? Ah, o profeta vai levantar, vai estender a mão, vai botar a mão na lepra e vai curar. Deus podia fazer daquela forma também como ele estava falando. Só que a forma como ele estava falando não quebrantaria o coração duro, prepotente, cheio de si que ele tinha. E não resolveria o maior problema que ele tinha, que era não ser saciado por Deus. Deus queria ser suficiente na vida de Naamã. E nós somos assim também. Nós queremos ser roteiristas de Jesus Cristo. Nós queremos ser autossuficiência, porque a autossuficiência promove um certo conforto de achar que a gente tem o governo da nossa vida, quando a gente verdadeiramente não tem. Porque quem tem a visão do alto é Deus. Quem tem a visão do alto é Jesus Cristo, que está vendo tudo ao seu redor. Ele que pode te orientar melhor. Ele que pode te abençoar melhor. Ele é que pode te preencher verdadeiramente. E o fruto dessa autossuficiência que às vezes a gente promove é justamente essa prepotência, sendo cheio de nós mesmo, né? E a gente não consegue alcançar a nossa bênção maior. Por isso que a Bíblia diz que Deus exalta os humildes, mas ele rejeita os soberbos. Porque o soberbo ele está muito cheio de si e não tem espaço para Jesus Cristo atuar. O que Deus quer é que a gente abra esse espaço, é que a gente tenha o melhor dele, esse encaixe perfeito que eu falei aqui mais cedo. O milagre de Naamã, se você parar para reparar, tem 2 etapas. E a primeira foi a viagem que ele fez da Síria para Israel, com aquela fé que ele teve, né, que eu falei aqui. Mas a segunda etapa foi o quebrantamento. Exigiu de Naamã a humildade de mergulhar 7 vezes num rio que ele achou super michuruca. Não importa. Não importa o que Deus vai usar para te convencer que você não é o melhor para você mesmo. Ele é o melhor para você. Em nossas vidas, nós passamos também por essas primeiras etapas dos milagres, né? A gente vai seguindo aquele roteirinho que estava na nossa cabeça. Ih, Deus está mandando ir por aqui. Mas preste atenção, porque sempre tem aquele estalo para a segunda etapa, que é o que vai te levar mais além, né? Bem, a segunda etapa de Naamã foi, como eu falei, mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E a nossa? Qual será? Um coração orgulhoso, como o de Naamã, não podia ter foco no básico, que era a lógica. Ele precisou das pessoas que estavam ali, que amam ele, ao seu redor, para acordar. Se fosse uma coisa difícil, escalar uma montanha, ou sei lá o que, você não faria? Ele só te pediu, mergulha. E ele recobrou o juízo, falou, cara, eu estou perdendo a maior bênção da minha vida, porque eu estou sendo orgulhoso. E ele conseguiu. Eu passei por uma experiência que me mostrou que, apesar de já ter um tempinho, né, um tempão, estou ficando velhinha, de caminhada com Deus, eu ainda tinha
uma área na minha vida em que a autossuficiência estava dominando. Eu achava que eu tinha o governo sobre aquela área. Todos sabem que eu fui mãe em 2018, eu tive a pequena Sara, mas alguns não sabem que eu quase não sobrevivi ao parto. Porque no dia que eu dei à luz a Sara, eu tive uma hemorragia, logo após que ela nasceu, muito perigosa, que podia me levar a óbito ou poderia me fazer ficar estéril. E eu pude contar com a graça imerecida de Deus, que promoveu ali uma corrente de oração no próprio hospital, né, através da minha amiga médica, Ana Luísa. Beijo, Ana! Ela, por ser médica, ela pôde entrar no centro cirúrgico, eu anestesiada, não sabia de nada, e ela teve acesso ao meu prontuário e viu a gravidade da minha situação. Ela passou essa mensagem para a presbítera Ieda, a mãe dela, que passou para a pastora Beth, que passou para um grupo de pessoas, mulheres, que intercederam por mim ali no exato momento em que eu estava no centro cirúrgico, sem nem saber que eu corria risco de morte. E essa intercessão moveu a mão de Deus. E eu, além de ser salva, não fiquei estéril, o que foi uma grande bênção. E tudo isso aconteceu sem eu saber, eu estava anestesiada. Essa foi a primeira parte do meu milagre. A segunda parte do meu milagre foi quando eu comecei a exercer a minha maternidade de fato, que eu comecei a entender que se eu não parasse para escutar Deus em cada detalhe do que eu fazia com a minha filha, com a minha casa, com o meu marido, com a estrutura que envolve a maternidade, eu não ia prosseguir e avançar muito bem. Se eu ficasse confiando nas pesquisas que eu faço, nas lógicas que eu tenho, eu não ia a lugar nenhum, na verdade. Mas eu pude ali ser quebrantada por Deus, através daqueles, principalmente os primeiros 3 meses da maternidade, e eu fui a um outro nível de fé. Eu tive experiências amamentando a Sara e sendo mãe dela nesse primeiro momento, maravilhosas essas experiências. E isso tudo me levou a um outro nível de fé, a mais um lugar de preenchimento, que eu achava que até já estava preenchido, mas não estava. E foi muito bom coroar Jesus na minha maternidade. Hoje ele tem a primeira e a última palavra sobre tudo que diz respeito à maternidade e da minha vida inteira, amém? Bom, Naamã precisou ser quebrantado e ser humilde para viver com o doador das bênçãos dele. Eu vou pedir para os músicos irem subindo, por gentileza. Eu precisei passar pela restauração do meu corpo pós-parto para subir um nível na minha fé. E hoje a pergunta que eu te faço é: o que é que está entre você e Jesus Cristo? O que é que te impede de viver plenamente saciado com o doador das tuas bênçãos? Saiba, isso não é uma ameaça. O encontro que Deus está promovendo hoje para você não é uma ameaça. Então se você agora não andar comigo, eu não vou mais te abençoar. Nada disso. Deus, ele quer te abençoar ainda num outro nível, como se diz por aí, outro patamar. Amém? E se você só pode conhecer esse patamar se você passar por esse encontro, se você disser sim, porque ele não vai te invadir. Ninguém forçaria Naamã a mergulhar 7 vezes ou apenas uma única vez naquele Rio Jordão. Ninguém me obrigaria a fazer com a minha filha o que eu tive que fazer para poder ter meu corpo totalmente restaurado no pós-parto. Ninguém vai te obrigar a nada. Você pode passar uma vida até muito longa sem viver com Deus. Porém, não é isso que ele deseja. Ele quer sentir o coração dele batendo junto com o seu a cada instante. E isso eu não consigo nem descrever para você o que é. Porque você precisa viver. Você precisa encontrar em você esse Jesus Cristo maravilhoso que quer te dar uma saciedade completa. Hoje a gente vai cantar um cântico que diz: tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. Você quer viver com o doador das suas bênçãos? Você quer que ele cumpra o desejo do seu coração, que às vezes você nem sabe qual é? Então, você que está aí de casa, digite no chat: Jesus, tu és suficiente, tu és tudo o que eu preciso. E você que está aqui, eu quero te convidar para ficar de pé, para cantarmos esse louvor. Enquanto cantamos, se você puder, bota a mão no seu coração, entrega para ele aquela área, ou aquele pedacinho que ficou faltando,
Ou então, talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas quem está governando e pilotando a sua vida é você. Hoje é um bom dia para você entregar tudo na mão dele, amém? Vamos cantar. Do que adianta ter as riquezas desse mundo, ou ser honrado por todos se eu não estiver perto de ti? Tu és precioso, Senhor. Estar contigo vale mais pra mim que as dádivas de tuas mãos. Só quero tuas bênçãos se eu tiver tua presença dentro de mim. Erga suas mãos, peça isso. Te ouvir, te conhecer. Meu Jesus, muito obrigada pelo encontro dessa noite, meu Pai. Hoje pode ter sido mais um encontro, Senhor, mas hoje pode ter sido o encontro na vida de certas pessoas, Senhor. Pai, que em nome de Jesus, ninguém que esteja aqui ou em casa, em qualquer lugar, ó Deus, desse planeta, perca essa oportunidade agora, Pai. Na autoridade do nome de Jesus, eu libero corações aqui para se encontrarem com o autor e consumador das nossas fés, da nossa fé, Senhor. Para se encontrarem, Senhor, com o Deus que os criou e que quer muito mais do que apenas ser um doador de bênçãos, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, porque muitas vezes não conseguimos, porque é difícil, ó Deus, a entrega, e muitas vezes nos custam coisas que nós achamos que conquistamos, quando na verdade foi Tu que nos deste. Hoje, Tu promete que Tu tem muito mais, se tão somente largarmos a mão daquilo que pensamos que governamos, Senhor. Quebranta nosso ser, meu Pai. Ajuda-nos, Pai, a Te ver mais de perto, a caminhar contigo, Senhor. Queremos ser aqueles, ó Deus, conhecidos, não só como abençoados, mas também como ajudador de pessoas que precisam Te conhecer e precisam, ó Deus, também ter um encontro contigo, Pai. É o que eu Te peço, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. Não busco só Tuas mãos, nem o que podes me dar aqui. Tua glória quero tocar, Teu rosto eu quero ver, Senhor. Não busco mais. Não busco só Tuas mãos, nem o
que podes me dar aqui. Fala isso bem alto para acabar, para receber essa palavra. Tua glória quero Teu rosto. tocar, teu rosto eu quero ver, Senhor. Fazer uma oração. Jesus, obrigado, Senhor, por essa palavra, Deus. Nós recebemos, Deus. Coloque em nós o espírito de ousadia, Deus, para te buscar, Deus. Um espírito ousado, Deus, que escuta a sua palavra, Senhor, e vai em direção, Senhor, a essa palavra, Deus. Que venha produzir frutos no nosso coração, Deus. Que venha ser uma experiência que nós estamos tendo contigo, Deus. Que a gente possa sair daqui refletindo, Senhor, no que escutamos, aprendemos, Senhor, e colocaremos em prática, Deus. Obrigado, Senhor, mais uma vez, Senhor, por tudo que tem feito no nosso coração, Deus. Tu cumprirás o desejo do meu coração. Para terminar, vamos ficar de pé. Te buscar é impossível. É impossível alguém que está perto. Quanto mais próximo, mais bênçãos. Bênçãos não ter. Tu cumprirás O desejo do meu coração. Se eu te buscar, é impossível alguém que está perto de ti e tuas bênçãos não ter. Amém. Boa noite a todos. Mais uma grande noite. Para você que está em casa, estamos encerrando a nossa live. Amém. Uma salva de palmas. Deus está com a gente. Você possa ficar na tua casa. E aqui a gente vai cantar mais um louvor para a gente terminar. Um louvor para a gente terminar. Já encerrou a live? Não? Pode encerrar. Desculpa, pessoal. Boa noite. Encerrando a nossa live.